noite a todos, graça e paz. Estamos aqui novamente com o nosso programa pela rádio Evangelizando Nações ou entrando pelo site evangelizandonações.com ou também televisão, a TV, que é a televisão, e podemos entrar também direto através do YouTube, como vendo e acompanhando os vídeos. E para mim é um prazer poder estar novamente numa outra noite. Nós estamos com os preparativos para um dia festivo, que é o Dia da Mãe. Aqui em Portugal é Dia da Mãe. Nós sabemos que no Brasil o Dia das Mães é no próximo, mas eu já vou começar a preparar as pessoas para o Dia da Mãe hoje. E amanhã já é aqui. E depois no próximo a gente termina fazendo mais uma outra homenagem às mães, porque eu acho que as mães merecem, né? Tanto que elas ajudam, tanto que elas sofrem, tanto que elas são aquela pessoa que está sempre na memória de recordações, né? Que não podemos esquecer dos benefícios que ela faz. Nós sabemos que abaixo de Jesus, que sofreu por nós na cruz, que derramou sangue, é a nossa mãe, que também ela sofreu, né? Derramou sangue também, né? Porque para dar vida temos que fazer sacrifício, e sacrifício é com sangue, né? O sacrifício verdadeiro é com sangue, porque Jesus provou o verdadeiro sacrifício derramando sangue, e para que haja vida, ele fez sacrifício para produzir vida em todos nós e em toda a humanidade. Então é muito importante ter Jesus, confiarmos nele, andarmos com ele. Mas aqui na Terra é muito importante quem tem uma mãe. Infelizmente eu não tenho, mas já tive. Mas com tudo isso, eu sei que todas as mães, elas têm o seu papel, têm o seu ministério, e elas exercem isso com uma finalidade de servir a Deus fazendo esse papel. Então a gente sabe que temos que dar honra a quem tem honra, e muitos às vezes não tem, mas nós temos que premeditar e preparar honra para dar àqueles que merecem. Então dar honra a quem merece, é como o ditado, ou seja, o dizer, dá de Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Então nós temos que dar toda a honra a Deus, mas devemos lembrar e homenagear todos aqueles que fazem o maior benefício, o maior sacrifício para a nossa vida aqui na Terra, como humanos, como os criaturas criados por Deus, né? Mas temos esse objetivo de, como criado, nós trabalharmos de forma honesta. Como aqui hoje eu vou citar o exemplo do apóstolo Paulo, e vou falar hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu falei aqui sobre várias mulheres da Bíblia, mas ficou uma mulher que eu não citei, e essa mulher que eu não citei, que são duas, eu citei duas, Noemi e a sua nora, e foram duas que eu falei, mas hoje eu vou falar de duas também que não foi falado. E isso é para dar o exemplo que elas deram de mãe, de avó, que prepararam, estiveram ao lado de alguém que foi uma pessoa muito útil, foi um discípulo, e que o apóstolo Paulo cita isso nas suas cartas, ou seja, nos seus ensinamentos, e aonde ele frisa o reconhecimento. Então nós tratamos de reconhecimento. Quando nós vamos homenagear os pais, as mães e outras datas que homenageiam pastores, nós temos que lembrar das coisas, dos benefícios que Deus fez através deles e por eles. Então, demonstrando esse reconhecimento, que eu gostaria também hoje de falar sobre esse assunto. Gostaria de preparar também as crianças para homenagear as suas mães. Eu tenho uma música aí que é exatamente
de criança homenageando, elogiando as suas mães. E eu queria ler, hoje não é um texto grande, é apenas dentro do que realmente é o texto de hoje, que é exatamente a fidelidade de mulheres, ou seja, de duas, são várias, mas hoje é de duas, que uma fé, que elas demonstraram uma fé, mas uma fé, e deixaram um legado do conhecimento. O papel vital dessas mães na formação espiritual dos filhos. É isso que nós precisamos, porque como nós vemos hoje, as famílias é muito problemático. Às vezes os pais não se entendem, se separam, as crianças ficam para um lado, para outro. E é preciso de termos uma norma, um segmento. E isso é importante nós reconhecermos isso. Muitos podem dizer, mas isso é lá do passado. Mas hoje nós temos que viver o passado. Nós não podemos viver hoje sem conhecer o passado. E isso é para a nossa memória, para levarmos conosco. E assim nós poderemos deixar um legado do conhecimento. Eu, particularmente falando, eu gostaria e quero deixar um legado através do conhecimento que eu recebi de Deus, transmitindo para vidas, para que eles também tenham esse conhecimento e que através desse conhecimento eles possam crescer e dar frutos. E assim é formado uma nova geração espiritual. Eu trabalho com este objetivo de formar uma nova geração espiritual em vidas, investir em vidas na formação espiritual, e investir nos pais para a formação espiritual dos filhos, investir em pessoas para que invistam em outros e que ganhem alma para o reino de Deus ser acrescido aqui na terra. E eu gostaria de ler o versículo do apóstolo Paulo aqui, que ele falou a Timóteo. É segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o versículo 5. E ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha só, ele está aqui demonstrando que ele viu e acompanhou na avó, na mãe de Timóteo. Ele quer ver isso acrescentado. E eu falei, olha, é exatamente isso que nós temos que pensar. Isso faz parte do discipulado. Nós devemos ver, acompanhar, ver o que já foi plantado, a semente que já foi regada, para ver se ela está crescendo e contribuir para que ela seja alimentada como uma terra que nós plantamos. E se nós plantamos e nunca mais vamos lá, não regamos, às vezes precisa de cercar, às vezes precisa de tirar uma erva daninha e outras coisas que temos que fazer. Então isso é aquele cuidado, como ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida. Então, quer dizer, aquilo que Timóteo adquiriu no conhecimento não foi nada de mistura de outras coisas, não é? Mas sim de um testemunho verídico, de uns ensinamentos que não eram falsos, não eram fingidos. Então assim é que nós devemos estar a cada dia, porque eu tenho feito pesquisas e estudado sobre as epístolas, principalmente as epístolas de Paulo, a Timóteo e a de Pedro, primeira e segunda de Pedro, que a demonstra muito, fala, alerta para os últimos dias, nós estarmos atentos na palavra,
não ficarmos ouvindo muitas coisas que as pessoas dizem. Por exemplo, na semana passada teve um tal do rastão, que eu sei que teve aí também, talvez no Brasil, porque isso atingiu tudo. Atingiu a eletricidade, o Portugal continental, Lisboa, ficou muitas horas sem luz, e isso atingiu a mídia e ficou sem transmissão da televisão, e o povo preocupado que poderiam ficar sem luz muito tempo e não poder usar os aparelhos em casa. Foi muita preocupação, mas isso não durou muito tempo, graças a Deus, foi logo resolvido. Então ficamos sem ter comunicação a nível internacional. Ainda tivemos à noite as comunicações locais daqui de Portugal, a televisão, como a TVI, a SIC, elas transmitiram o que estava acontecendo. Mas, por exemplo, eu não consegui ver nada nos canais e nos canais brasileiros. Então, isso foi uma coisa que não foi só em Portugal, atingiu em vários lugares. No mês de março tivemos também um estrondo, foi um relâmpago e com um barulho muito grande que aqui em toda a ilha, eu digo em toda a ilha, todos sentiram isso. Eu já tive outro conselho fora daqui de Ponta Delgada, e eles disseram que aconteceu aquilo que toda a gente sentiu e ouviu. E fora o tanto de terremotos e um que passou aqui que chamou, como é que era o nome dele, já esqueci agora, que passou aí, ele já foi pelo mar e vai destronando tudo, vai derrubando árvore, vai caindo coisa, teve tanto prejuízo lá em Lisboa. De tantas essas coisas que têm acontecido, eu ouvi uma pessoa dizer: disseram que após a morte do Papa Francisco, muitas coisas iriam acontecer. Eu falei, eu não concordo. Por quê? Eu falei, porque está na Bíblia. Isso já está na Bíblia, que está acontecendo e que vai acontecer mais coisa. Mas isso não é por causa da morte do Papa. Quer dizer, eles têm o Papa como um Deus. Mas esse Deus morreu. Depois que ele morreu, é que as coisas vão acontecer porque ele morreu. Eu falei, está muita dúvida. Esses ensinamentos aí não bate. Então são coisas assim que nós temos que estar observando, vendo, conscientizando, para que as pessoas não continuem no erro. E aqui, conforme esse versículo de hoje, ele estava falando para Timóteo que ele recordava da fé dele, que a fé dele era uma fé que não era fingida, que ele sabia a origem, o porquê, dele ter aquele conhecimento com consistência, porque ele recebeu da sua avó e da sua mãe esses ensinamentos. Então, Eunice, a mãe de Timóteo, ela deixou um legado de conhecimento pelo filho, e que o filho tornou-se um grande discípulo e foi um grande ajudador, uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. E assim é que nós devemos fazer, as mães, preparar os seus filhos para que eles enfrentem a vida, o mundo, as situações, ter consciência de tudo aquilo que faz, Isso é muito importante. Mas é assim, antes de eu entrar mesmo no assunto, que isso aqui é trazer da memória a fé não fingida que há. Alguém estava dizendo, olha, eu trago a minha memória, tudo, a qual habitou em primeiro na tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Aí o apóstolo Paulo diz, certo de que também habita em ti, não é? Isso é 1 Timóteo 1:5. E outra tradução diz, recordo-me da sua fé não fingida. Então nós temos que observar, até em várias traduções, para poder compreender melhor aquilo que está escrito, para que seja transmitido de uma forma verbal e também figurado,
mas claro, que não fique a dúvida daquilo que está escrito, daquilo que já aconteceu, porque às vezes nós ficamos tão preocupados. Mas isso aconteceu, mas isso já não vai acontecer, porque então nós temos que ver que o que aconteceu no passado pode acontecer hoje, porque nós sabemos que Deus, ele é imutável. O Senhor, ele promete, cumpre, ele tem promessa para a humanidade, porque se ele não tivesse pago um preço de sangue no Calvário, sofrendo por toda a humanidade, ele não poderia dizer isso, mas ele pode. Então, como ele pagou um preço, ele pode ser, viver as coisas e cumprir aquilo que realmente ele prometeu, porque ele já pagou o preço. Ele sabe do que ele está falando, do que quer. É o único que sabe. Ele tem o seu caráter constante, que não muda, né? Então, se alguém em quem Paulo depositava toda a confiança, esse alguém era o jovem Timóteo. As palavras de reconhecimento e elogio do apóstolo em Filipenses 2, 19 a 23, atesta o seu caráter inquestionável. No entanto, é preciso reconhecer que o seu caráter foi forjado no temor e na instituição do Senhor, graças a duas mulheres importantes. Amém? Nós vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos novamente aqui para transmitir algo da tua parte, para lembrar e reconhecer e trazer à memória tudo aquilo que já aconteceu no passado com os nossos antecessores e nossos ascendentes, que é testemunho verídico e serve de exemplo para nós, e por isso eu te louvo nessa noite. Eu te peço a tua bênção sobre esse momento que estamos na tua presença, que vamos passar aqui falando da tua palavra, que o teu evangelho chegue a todos os lugares através da transmissão desta rádio Evangelizando Nações e deste programa Missão em Portugal. O Senhor faça crescer e que mais ouvintes sejam acrescidos em lugares aonde não ouviram, que possam ouvir, que a tua palavra possa chegar aos locais aonde precisa da tua palavra. Ajuda esse ministério a crescer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo espaço que o Senhor tem dado para localizar a rádio e tirar aquele cansaço e a correria toda do pastor Joel. Eu te louvo por isso, Senhor, porque ele pode ficar mais descansado para poder fazer a obra e ter mais lucro, poder ter mais tempo para poder dedicar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia e compaixão, e a sua obra precisa crescer e está realmente crescendo com bênção. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por esses momentos que vamos estar aqui nesta hora, Pai. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Vamos ouvir a primeira música, que é de criança. Primeiro eu quero a gente.
Aí está as duas comparações do sacrifício de Jesus por nós, que nos dá direito à vida eterna no céu, e o sacrifício de uma mãe que dá direito a nós nascermos e termos vida. E a continuidade da vida dependemos tanto da nossa mãe, ou seja, dos nossos pais, como de Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, estamos numa conexão, não podemos sair dela, né? Os nossos pais, mas Jesus em primeiro lugar. Primeiro, eu quero Jesus, a minha mãe em segundo lugar. Então, eu fui pesquisar essa música, porque eu conheço muito ela, já cantei muito ela com as crianças, já fiz muitas homenagens ao Dia da Mãe com ela, mas eu não estava lembrando do tema dela, e eu fui buscar e encontrei, e graças a Deus que ela está na YouTube. E louva a Deus porque eu consegui encontrar as músicas que eu queria também hoje, né? Tive tempo para isso, né? Foi um dia cheio de coisa, mas eu soube dividir bem para dar tempo. E como eu estava dizendo, são tantas as mulheres que deixaram legado, né? Mas Lloyd, ela educou Eunice de uma forma que ela teve uma estrutura no seu lar para poder transmitir para o seu filho Timóteo. É isso que nós precisamos, de ter essa estrutura, né? É como diz o versículo que eu já li, né? Trazendo a memória não fingida. Em ti, quem te há. O apóstolo recorda com alegria a fé de Timóteo, mas faz questão de associar essa fé à sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, resultando que se trata de uma fé não fingida. Compreendemos, entre outras coisas, que esta não é uma fé meramente intelectual. Não é uma fé representativa. É uma fé de consciência operosa e frutífera. É uma fé reconhecida, digna de ser lembrada e elogiada. É como uma lâmpada que não se pode ocultar. Já viu? É exatamente isso, né? É como uma lâmpada que não podemos ocultar. Essa deve ser a fé que não é fingida, é clara, tem uma clareza, né? A fé em Cristo não é uma herança genética, mas um dom que emerge do conhecimento da palavra de Deus e da iluminação da mente pelo Espírito Santo. Daí a importância do ensino cristão no lar. Aqui a música disse que a mamãe me educa no lar. Foi o que Eunice fez. É baseado no aprendizado de Eunice, da experiência que ela passou, é que hoje eu escolhi falar sobre isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, afirmou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas antes ele questionou: como, pois, ouvirão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Ele está fazendo umas perguntas aqui com muita responsabilidade, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? Bom, como é que eu vou crer se eu nunca ouvi falar de Deus, né? Isso é uma responsabilidade. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso agora já não é problema. Tem muitas pregações por aí. Tem umas até que umas pregações tortas, mas no fundo ela está falando da palavra, porque ela fala de um versículo da Bíblia e tudo que falamos da palavra não deixa de ser evangelho, não deixa de ser palavra, né? Mas podemos trazer o raciocínio do autor bíblico para o contexto do lar
e afirmar que a fé dos filhos vem pelo ouvir quem? O pai, a mãe, falar de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. Se não reúne com o filho, não faz um culto doméstico, não tira um momento para reflexão, como é que o filho vai ter isso para poder ele guardar no coração e poder usar segundo a necessidade, né? Mas como nossos filhos crerão se não há quem lhes fale e lhes ensine? É uma responsabilidade muito grande que ele está pondo aqui, né? Portanto, as mães cristãs têm um papel crucial. Ixi, mas crucial? O que é isso? Aos filhos, o conhecimento da palavra que pode desencadear a fé salvadora. Tudo que ensinamos para uma criança, na fase que ela está de aprendizagem, principalmente na fase de até os 5 aninhos, que muita gente diz que eles não entendem nada, eles entendem sim, isso eu garanto, tenho experiência nisso, né? Então pode desencadear a fé salvadora em suas vidas. Então, se nesse período que eles estão com a mente tão forte, que capta tudo que vê, tudo que ouve, eles decoram, já pensou memorizar versículo com eles, evangelizar? Isso é muito bom para que eles comecem a entender, a gravar e memorizar a palavra, né? Eles não podem transmitir a fé, elas não podem transmitir a fé como uma herança, mas podem transmitir o conhecimento que tem o poder de gerar a fé. Então, a fé vem pelo ouvir. Ouvir é a palavra. E ouvindo a palavra transmite o conhecimento. Né? O conhecimento juntamente com a prática. Porque os filhos vão ver o que o pai e a mãe fazem. Né? E eles vão querer fazer igual, querer imitar. Então, se ele vê o pai orando juntamente com a mãe, eles vão saber que a oração é importante e que ele também vai querer fazer isso. Né? Elas são como uns semeadores, as crianças, lançando a semente da palavra de Deus no coração dos filhos. Então, se a palavra de Deus é como uma semente, não é? O que nós vamos lançar para os filhos? É essa semente. Então, cuidado com o que nós sabemos fazer ou podemos fazer e não fazemos, né? Porque se nós sabemos e não fazemos, nós estamos pecando, né? Aí fez assim, foi exatamente isso que fizeram Lloyd. Em Provérbio 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho ou quando envelhecer, ele não esquecerá. Então, os ensinamentos de Lloyd está baseado nesse versículo de Provérbio que Salomão deixou uma receita. Olha, instrui o menino no caminho que deve andar. Se ele não for instruído, não é? Como é que ele vai lembrar quando ele tiver de mais idade, quando ele for adulto, quando ele for velho? Ele não vai lembrar de nada, ele vai lembrar, se não ministrou a palavra, ele vai lembrar de todas as outras coisas que ele aprendeu, e às vezes coisas ruins, mas da palavra não. E foi exatamente isso que fizeram Lloyd e Eunice, a avó e mãe de Timóteo. São umas guerreiras, né? Conseguiu colocar as coisas em ordem e dar aquilo que precisava para o filho, para a formação dele, para que ele fosse o homem que ele foi. E o apóstolo testemunha isso ao dizer: é que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Olha só, que bonito ouvir isso, hein? Olha, eu sei que desde a tua meninice ouviste a palavra, porque eu sei
quem te ensinou. Eu sei a estrutura que elas tinham, o conhecimento, a base cristã que elas tiveram e chegou até a ti. Olha só que elogio, que palavra maravilhosa. O que pode fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, né? Conhecimento, a transmissão da palavra te faz sábio para a salvação. Fé que há em Cristo Jesus. Então, transmitimos a sabedoria, a fé, o conhecimento e a experiência, né? A vida cristã transmite muita coisa, às vezes, mais do que o que nós podemos ler para transmitir. Em 2 Timóteo 3,15, esta é uma tarefa que não pode ser terceirizada, não pode ser delegada. A Escola Bíblica Dominical, EBD, e a igreja. Embora o ambiente religioso seja de grande, mas acho que a escola dominical é que vai ensinar para as crianças, não é? É os pais que têm que ensinar as crianças. A igreja, embora o ambiente religioso seja de grande importância para o desenvolvimento espiritual das crianças, mães que não ensinam a Bíblia aos filhos estão negligenciando o maior privilégio de serem para eles também mães espiritual. Olha só a responsabilidade de mãe, hein? Mãe que gerou, mãe porque está criando, e mãe espiritual, porque tem que ensinar, né, a parte espiritual, tem que tratar da alma dos filhos, ou seja, daquelas que podem ser apontadas como responsáveis por eles ter o conhecimento que leva à fé genuína. Então, o que nós estamos transmitindo para as crianças? Uma fé genuína, não é uma fé de mentira. Temos que dizer sempre as coisas como são e não dar evasão a falsos ensinamentos e nem mentiras. Ah, mas isso é uma lenda. Ah, mas essa história não é verdadeira. Olha, a história verdadeira é assim, está na Bíblia. Vamos lá. Olha, vamos abrir aqui. É isso que deve ser feito, né? O ensino deve vir acompanhado de intercessão, de oração. As mães fiéis são guerreiras de oração pelos seus filhos. Tantas experiências eu tenho de pessoas que eu conheci que tinham filhos nas drogas, filhos viciados, problemas, mães que sofriam por vidas dos filhos conjugais e que foram solucionados. Por quê? Elas calejaram o joelho na oração, levantando de madrugada, e Deus ouve, né? Deus ouve os que buscam por Ele pelas madrugadas, né? nas escaladas da noite, em horários que todos estão descansando, dormindo, elas estão lá guerreando na batalha espiritual. Em 1 Samuel 1, de 27 a 28, nós vimos o exemplo de Ana. Ana, uma mãe fiel, ora fervorosamente por um filho. E quando Deus atende a sua oração, ela dedica o seu filho, Samuel, ao Senhor. Olha só, ela pagou um preço, mas ela ofereceu para Deus como sacrifício, né, de tudo que ela passou, mas ela teve a vitória. Porque às vezes as pessoas, eu sacrifiquei tanto, agora eu vou me agarrar, eu não vou abrir mão. E ela não fez nada disso. Ela demonstrou que a fé dela era uma fé também genuína, uma fé que não era fingida, ela cria verdadeiramente em Deus. Mais do que ensinar verbalmente, através do seu exemplo de fé, amor
e devoção a Deus. As mães fiéis são um farol de luz para os seus filhos neste mundo tenebroso. Como está escrito em Provérbios 31, 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ela a louva. Então, levar os filhos a clamar, a buscar, isso são bem-aventurados, tanto ela como os filhos e também o marido, a família. O resultado do conhecimento transmitido por Lloyd e Eunice a Timóteo é que eles se tornaram um crente em Jesus. E, mais do que isso, recebeu de Deus a vocação ministerial. Olha só o preparo que ela teve. Até uns diz que elas prepararam ele quando ele foi se batizar. Elas estavam lá alegres quando ele saiu da água. Ela até chorou de emoção de saber que o filho estava indo para um bom caminho e que aquilo que ela tinha feito, transmitido, tinha tido um resultado. Olha que maravilha. Ainda jovem, tornou-se pastor, Timóteo, e foi um grande colaborador do apóstolo Paulo. O legado que ele recebeu é maior do que qualquer bem ou herança. Os pais de hoje querem deixar para os filhos muitas coisas neste mundo, coisas passageiras, mas Lloyd e Eunice deixou um tesouro imaterial que resultou em um bem eterno, a salvação em Jesus. Então, nós vimos aqui uma grande lição, né? Nós vamos continuar, mas eu gostaria de ouvir a outra música, né? Que a outra música vai falar também de mãe, né? Depois a gente vai para parte do final do vídeo. Ainda hoje me lembrei, eu pequeno indo pra igreja, pelas ruas de mãos dadas com minha mãe, obediente, tão feliz, no caminho andava eu, Jesus e minha mãe. Mas um vento então soprou e pra longe me levou das verdades que eu ouvia da minha mãe. Me iludi, me envolvi, minha mãe eu fiz chorar, eu também sofri. Amei distante, me perdi dos sonhos que minha mãe sonhou pra mim. E pra
essa música transmite grande ensinamento. O ensinamento de uma filha que teve os ensinamentos, mas ela deu as costas para Deus, foi para o mundo, queria provar das coisas que o mundo oferece, mas ela tinha uma mãe que estava de joelho clamando, uma guerreira que não se deixou por vencer por os obstáculos, por tudo aquilo, porque ela sabia quem ela tinha crido. E ela continuou na batalha, na guerra, e conseguiu o retorno da sua filha. Conseguiu salvar a filha, levar a filha para perto de Deus. Aí está falando do valor da oração. Como a oração é importante, principalmente a oração de uma mãe. Deus está com os ouvidos atentos, porque ela é comparada, que no início eu falei, o sacrifício de uma mãe é comparado como o sacrifício de Jesus, que deu a vida por toda a humanidade, e da mãe, que deu a vida pelos seus filhos. Né? Então, temos aí uma conexão entre Jesus e as mães, que as mães, quando oram, elas oram não é só com o pensamento, elas oram com o coração de mãe, o coração partido, aquele coração que deu fruto por causa do preço que pagou, né? As mães pagam um preço para gerar os filhos. E assim Jesus também pagou um preço para gerar filhos espirituais para Deus, para que sejam herdeiros e co-herdeiros juntamente com Ele, para usufruir de tudo o que o Senhor tem, não é? Para nós e também para estar com Ele juntamente com o Pai nas regiões celestiais, juntamente com Deus. Ele, como Filho de Deus, nos fez filhos também de Deus para ser igual a Ele. Só Deus poderá fazer sacrifício tão grande assim. E então as mães, elas têm esse poder da oração, de falar e de transmitir aos filhos de forma que os filhos terminam cedendo, ouvindo, porque é mundido de oração, é com lágrima, é com sentimento. Então, nós vimos que a oração de mãe é uma oração que resulta. E principalmente quando ela ora, sempre vai ter resultado, né? Porque ela tem o amor de mãe dentro dela. Mas quando ela faz oração com esse amor todo pelos filhos, com o qual ela sacrificou para pôr no mundo, é claro que essa oração tem muito mais conexão, tem mais poder. Sabemos que a oração tem poder, mas essa tem mesmo mais poder. Então, é muito importante as mães ter esse ministério de intercessão, que também evangeliza, que também ganha alma através disso. Nós vimos nesse cântico aí um testemunho de vida de oração, de uma mãe que orou, de uma filha que se rebeliou, que saiu fora dos caminhos do Senhor e foi trazida por oração. Eu até fico arrepiada, né, de ouvir essa história. Que coisa mais linda, né? É saber o resultado das orações de uma mãe. E ao elogiar a fé de Timóteo, Paulo elogiou também a fé de Lloyd, a sua avó, e Eunice, a sua mãe. Né? Avó e mãe são lembradas por sua fé genuína. E nós, pois mães deste tempo, como seremos lembrados? Como seremos lembradas? Quais são as características que primeiro virão à memória daqueles que se recordam de nós? Será que são memórias boas? Temos praticado a fé não fingida e honrado a Deus com o grande privilégio de sermos pais cristãos e impactado a vida de nossos filhos? Pensemos nisso. Essa é a parte prática dessa reflexão, desse comentário sobre a vida de duas mulheres que deixou um grande legado. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Um carro, uma casa ou um conhecimento
para uma vida profissional, para exercer, para tudo que vai ficar aqui na terra, ou para algo de investimento para a vida eterna. Então paremos para pensar que exemplo temos aqui dessas duas mulheres, né? Nós podemos dar para elas, né, um parabéns pela a forma do conhecimentos que elas tiveram e da transmissão que elas tiveram. A maneira como elas transmitiram foi tão forte, foi tão leal, que Deus deu a honra para Timóteo ser um bom discípulo, ser um ajudador, ser fiel, porque aprendeu a ser fiel com alguém que era fiel, que deu exemplo, o exemplo de Lloyd e Eunice. A influência materna, né? Ela dá uma grande influência, que foi tirado um tema para falar e comentar sobre essa influência materna. A influência materna para a salvação dos filhos, na parte espiritual. Porque influência materna tem várias, mas nesse tema que nós desenvolvemos hoje, fala exatamente de um legado de reconhecimento, mas um papel vital das mães na formação espiritual dos seus filhos. Vamos investir nos nossos filhos, mamães, papais. Vamos cuidar deles, vamos amá-los para que eles se sintam amados, protegidos, que eles sejam agradecidos a Deus e que eles se coloquem no lugar da bênção que Deus tem para eles, né? Eu gostaria de agradecer a Deus nessa hora, para nós poder ouvir a outra música que eu gostei muito, eu amei essa música, que fala sobre os propósitos de Deus. E Deus tem um propósito para as mães, para os pais, para que eles prestem conta desse propósito que Deus tem para eles, para a salvação da família, dos filhos, de apresentar a Deus algo diante de Deus do que foi dado a oportunidade de ser os ministros, né, os ensinadores, os pastores, mestres dos seus próprios filhos, né? Então, obrigada, Senhor, por esta hora, por esse ensinamento, ó Deus, pela vida dessas duas mulheres que têm um papel muito importante no ministério de um servo teu. O homem que tornou Timóteo foi devido à presença, à insistência, a peleja, a luta, a guerra que ela teve para se manter em uma posição para que Deus pudesse usá-la. E foi aproveitada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor aproveita todo o nosso esforço que nós fazemos. Ó Deus, fica conosco nessa noite e abençoa cada um que então ouvir esse vídeo e vão ouvir essa mensagem, que possa tirar proveito desses ensinamentos, desse discipulado. Ó Deus, porque precisamos de ouvir a Tua palavra, para nós poder acreditar, para nós poder crer, para conhecer, para poder transmitir. Dá-nos, ó Pai, essa diligência e urgência, para que possamos fazer a Tua obra segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, não demonstrando nada de nós, mas demonstrando a fidelidade que o Senhor tem para conosco, e devemos ser fiéis a Ti. Dá-nos esse reconhecimento e essa importância, Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço, ó Deus, porque nós temos essa oportunidade hoje de poder falar tudo isso, de transmitir
Obrigada por essa oportunidade de usar essa plataforma, de usar essa rádio, de usar esse meio de comunicação para poder, ó Deus, transmitir a tua palavra a muitos, que eu sei que muitos já ouviram falar sobre Lloyd e Eunice, mas elas não são muito comentadas como outras, como Eva, como Sara, como Joquebede e muitas outras, né, que está na Bíblia, e são várias, mas elas têm um papel muito importante, que cada uma mãe possa se sentir importante com o seu papel de ser mãe, mas também ser mãe espiritual. Dá-nos, ó Pai, esse privilégio de ser mãe espiritual, Pai. Eu te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor realize os seus planos, os seus projetos, como eu tenho pedido. Eu não quero viver os meus sonhos, eu não quero fazer os meus projetos, não quero viver eles, eu quero viver os sonhos de Deus e realizar o projeto que Ele teve e criou para mim. É esse que eu quero estar. No nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir sobre os projetos de Nani? Deus vai cumprir
Faz o impossível, Senhor, impossível de milagres. Essa é a minha oração. Graças a Deus que o Senhor está cumprindo. Ele vai cumprir tudo que Ele tem prometido para a minha vida. Ele vai fazer o impossível acontecer. É o que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Música linda, né, pastor? Muito bonita. Verdadeiramente, Deus aqui, realmente a senhora foi além do limite, tá? Parabéns, parabéns. Deus é com a senhora, Bárbara. Amém. Hoje a senhora realmente, hoje não, todos os dias que a senhora faz o programa são trabalhos debaixo da direção de Deus, mas